Então, boa noite a todas e todos que estão aí nos ouvindo, né? Eu sou Dora Neves, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano há 12 anos e mais uns quebradinhos aí, né? Fazendo as minhas terapias, fazendo as consultorias e levando para as pessoas o melhor que eu consigo absorver da vida e da minha profissão, né? Eu costumo dizer que eu tenho um único patrão, né? E eu nunca gostei de ser patroa nem de ser empregada. Aí eu cheguei à conclusão dessa confusão que eu fazia na minha cabeça pelo seguinte, porque para mim o meu único patrão é Deus. Meu propósito na vida é servir, seria Deus, seria a sociedade, seria vocês. Quando eu uso essa palavra servir, eu estou me referindo a serviço, né? Então, é diferente de você ser um funcionário ou ser um empregado. Você vai fazer aquilo que você gosta, você alcança as pessoas que querem ser alcançadas, e a gente se coloca assim numa posição de liberdade. Essa é a palavra, né? Porque fica muito mais. Então, assim, falar do meu profissionalismo agora, eu não vou falar, lá mais no final a gente vai explicar algumas coisas do nosso trabalho, mas eu vou agora apresentar a Sêmada, né? Gadotti. A Sêmada, ela é parapsicóloga e hipnóloga. Sêmada, fala um pouco da sua profissão aí para nós também, para todo mundo que está nos ouvindo, né? E fala um pouco também, que a gente acha que eu misturei também um pouco algumas coisas aqui. Fique à vontade. Mundo para a galera toda. Eu sou turma da California, sou mineira, gosto muito de falar que eu sou mineira, que eu gosto mais do meu lugar. Sou parapsicóloga, hipnóloga e um ser humano, igual a todos os outros, com muita vontade de aceitar, com muita vontade de melhorar a mim mesma, melhorar a sociedade que a gente vive, né? E acolher as pessoas, ajudar a diminuir a dor do outro. Isso para mim é fundamental. E dentro da parapsicologia e da hipnose, a gente pode ajudar muitas pessoas para elas se conhecerem, para elas poderem entender quem são, para elas fazer brilhar a luz, né? E a parapsicologia, nas terapias, ajuda nos processos, com as técnicas, com as ferramentas que a gente tem. Então, eu continuo sendo um ser humano igual a todos os outros, tá bom? Que às vezes a pessoa fala, nossa, ela é uma parapsicóloga, então não deve ter problema, deve ter a vida toda certa, toda arrumada. Mas eu busquei a parapsicologia exatamente para arrumar a minha cabeça. E aí a gente vê a beleza do trabalho e a gente consegue ir arrumando a cabeça de quem realmente quer ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais, mais pronta, né, para a vida, para os embaraços que a vida traz, os tropeços que a vida traz para nós. E aí hoje nós vamos falar, né, como eliminar a dor emocional para entrar no fluxo da paz interior e ser a nossa dor. E com esse título, um projeto dela, me convidou para caminharmos juntas nesse projeto, e eu aceitei esse desafio de hoje, né? Então, eu posso começar? Pode começar, fique à vontade. Então, vamos. Deixa eu só falar para lembrar, né, o pessoal aí que estão nos ouvindo, só para entender melhor, né, como a gente vai começar, que é como eliminar a dor emocional para alcançar ou entrar no fluxo da paz interior. Isso nós temos. Isso aí. Então, a gente vê que o ser humano, hoje em dia, principalmente, ele anda muito enlouquecido, adoecido, desesperado.
desesperançoso, perdendo a fé em si mesmo, perdendo a fé nos outros, perdendo a fé em Deus, porque o mundo está todo conturbado. Mas a criatura humana, ela está destinada à plenitude e à felicidade. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos felizes, sermos criaturas plenas, né? Tanto que Jesus dizia, vós sois deuses. Então, ele quis dizer que nós temos todo o potencial divino para que a gente construa essa felicidade, essa plenitude na nossa vida. Mas ela tem que ser conquistada passo a passo. Ela não cai do céu feito chuva, né? Então, é mediante um esforço pessoal, é um investimento de luta. Quando eu quero alguma coisa, então eu tenho que ir à luta para conquistar aquilo. Então, a gente vê, quando a gente é pequenininho, a gente entra para a escola para a gente aprender a ler, aprender a escrever, e aí a gente vai evoluindo, vai crescendo. E por que isso? Para que a gente consiga estar no mundo, né, participar dele, fazer parte de uma sociedade e trabalhar em prol daquela sociedade e de nós mesmos. Então, esse esforço pessoal é nosso investimento de luta, né? Para fazer desabrochar as nossas potencialidades, aquilo que nós temos de bom dentro de nós, que muitas vezes a gente não acredita, né? Então, é muito importante que a gente perceba que ninguém, absolutamente ninguém está no mundo para sofrer, mas para criar condições de ter a saúde real, de ter alegria plena. E a felicidade, ela é desencadeada pela harmonia que a pessoa experimenta. Quando a gente consegue perceber o nosso brilho, né? Aí a gente vai ter uma sensação de paz, de equilíbrio, de plenitude real. Então, isso tudo a gente precisa realmente ter a sensação do dever cumprido, uma retidão moral para a gente deixar o nosso cérebro produzir aquilo que ele precisa, né? A dopamina, a serotonina, a noradrenalina e outras substâncias desse gênero que faz a gente se sentir bem, que faz a gente ficar longe das depressões, né? Aí esse estado de bem-estar, de harmonia, do físico e do emocional, resulta das nossas conquistas morais e de vitórias sobre os desafios que a gente tem na própria vida. E esses sentimentos perturbadores que nos chegam e tiram o nosso equilíbrio, tiram a nossa paz. E alguns deles, é o medo, a raiva, a tristeza, a culpa, a rejeição, o sentimento de abandono, de vitimismo, de solidão. Quem de nós não passou por isso? Quem de nós, às vezes, ainda carrega isso? E isso, para nós também, muitas vezes, é coisa lá de trás, da nossa infância. E a gente traz até os dias atuais, até o nosso tempo de adulto, né? Até a nossa vida adulta. E isso tudo nos leva a depressão, crises de ansiedade, que são as chamadas doenças do século, né? E muitas vezes terminam muito mais vida do que a pandemia, porque é uma doença silenciosa, que às vezes, muitas vezes, leva a pessoa a suicídio. Ou então ela se torna tão incapaz, vivendo às custas de remédio, né? Que ela não tem condição de trabalho, não tem condição de interagir na sociedade, não tem condição de diálogo, ela não sorri, ela não tem esperança, ela desacredita de si mesma, desacredita da própria vida, então ela vive roboticamente. Isso não é ser feliz, ela vive longe de si mesma, né? E aí, como é que a gente podemos, o que a gente pode fazer, né? O que nós podemos fazer para mudar essa realidade, né?
a primeira coisa, será que a pessoa consegue identificar a sua dor? E aí a gente vai buscar Deus através da fé, né? E a terapia. E aí a gente está aqui para isso. Então, existem algumas necessidades humanas que nós não podemos, não devemos e não queremos abrir mão delas, pois é a nossa vida, a nossa sanidade mental que está em jogo. E aí eu vou passar a palavra para a nossa Dora, para ela falar do lado que a gente consegue consertar essas coisas, como que a gente consegue. E aí a gente vai falando mais um pouco. Não, eu vou pedir para você ainda falar um pouco de como é a terapia na parapsicologia, porque a gente precisa clarear um pouco esses dois títulos, né? Dois não, que se confundem dentro desse panorama da saúde mental, que é a psicologia, a parapsicologia e a psicanálise, tá? Então, antes de você da parte, eu quero que você fale um pouco também a respeito da parapsicologia, se possível, assim, entra mais fundo para as pessoas entenderem que existem profissionais com vários títulos ou várias formações para um mesmo objetivo, que é a cura da saúde interior, né, da saúde mental. Eu falo sempre da saúde emocional, porque às vezes um termo para saúde mental, ele já carrega um peso, né, um estigma assim daquilo que é doente, louco. E aí a gente precisa entender essas coisas e entender o que cada profissional faz nesse aspecto aí, de ajudar as pessoas, de trabalhar no sentido de melhorar essa dor emocional que está dentro de cada um, né? Ok. Bom, a parapsicologia, dentro da parapsicologia, a gente trabalha direto na raiz da dor. Então, quando a pessoa chega para mim, eu faço um levantamento, vamos dizer assim, que é uma ficha de anamnese, para saber quem é ela, como que foi a vida intrauterina dela, como que foi o parto dela, como que foi a infância dela, a adolescência dela, enfim. Eu vou buscando conhecer essa pessoa o mais profundo que eu puder. E a partir daí, a gente faz um trabalho grande. Ela passa a ser minha sócia. Eu chamo de sócia porque eu não posso fazer nada pelo outro. Então, eu vou dar a mão a ele para que a gente caminhe junto. Então, dentro do meu processo, dentro do meu consultório, o mesmo online agora, né? A gente tem que mostrar para ele que nós somos uma pessoa e agimos como duas. Porque a gente tem o nosso consciente, que é o que você está usando agora, assistindo, observando, prestando atenção, analisando, tirando conclusões, aceitando, não aceitando. Então, esse é o consciente. E nós temos o subconsciente, que é um espaço de armazenamento que a gente tem de toda a nossa história. Então, tudo está armazenado lá. Eu ouvi há pouco tempo um vídeo de um médico falando dessa parte aqui do nosso cérebro, que a gente ativa ele através da oração. Eu não sei se alguém já viu, eu achei fantástico, porque isso significa que a medicina está concordando com a espiritualidade, né? Com o nosso lado espiritual. Então, ele fala que aqui é o nosso lóbulo frontal, que ele é ativado através da oração. Então, esse lóbulo frontal nos ajuda a tomar decisões mais acertadas. E cá atrás, na cabeça, que eles falam que é o cérebro reptiliano, é que está guardado o nosso consciente. Nesse subconsciente, nós temos toda a nossa história. Então, às vezes, a criança, quando a mãe descobre que está grávida, ela pode não estar no momento bom para ela. E aí ela se assusta. Mas todo o sentimento da mãe, a criança recebe.
E às vezes a mãe rejeita aquela criança, mas ela não está rejeitando o filho. Ela está rejeitando a situação que ela está vivendo. Aí ela tem medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir criar meu filho? Porque a vida da gente é uma roda gigante. Um dia está em cima, um dia está embaixo, um dia está no meio e vai. Então, às vezes, aquela mãe está na parte baixa da roda gigante. E ela fica assustada e existe assim. A criança sente todo aquele sentimento da mãe. O medo, ele sente que ela foi rejeitada. Existe fazer um trabalho assim, de mostrar para ela aquela realidade que ela vivenciou. Aquele sentimento não é dela, aquele sentimento é da mãe dela, naquele período. Ah, mas a minha mãe não me amou. Não, ela amou você. Ela não amava a situação que ela estava vivendo. E assim, várias coisas. Eu estou falando assim, para não demorar, né? Mas e aí a gente faz um trabalho para reprogramar esse subconsciente. E nós temos 3 formas interessantes de reprogramar. Uma das formas é a repetição. A gente ensina para ele, eu sou amado, eu posso, eu quero, eu consigo. Ele vai repetir isso e a gente dá como para casa para ele fazer. E a segunda coisa é a visualização. A gente chama de visualização a pessoa mentalizar, imaginar uma situação que ela queira que aconteça na vida dela. Todos os dias ela imagina, ela faz tipo um relaxamento e vai imaginando aquela verdade para a vida dela. Daí a pouco ela começa a sentir a alegria, o prazer daquela situação. E aí ela começa, o subconsciente dela começa a trabalhar para a concretização daquela verdade, daquele sonho dela, vamos dizer assim. E a terceira forma é a compreensão. Porque a criança que se sente rejeitada, quando ela compreende, não, a mamãe não me rejeitou, ela rejeitou a situação que ela vivia, os medos que ela vivia. Então, quando ela compreende, ela vira chavinha. E aí acaba o trauma. Ela entende que aquele sentimento era da mãe, não era dela. E se a mãe o amou, mas não amava a situação do momento. Entende? Então, quando a gente trabalha e reprograma esse subconsciente, então a pessoa começa a desabrochar. Ela começa a perceber que ela é muito importante, que ela é luz. Aí ela consegue acender, né, o interruptor da luz dela e ela começa a brilhar. Ela começa a se conhecer, ela começa a se amar, a se respeitar. E dentro disso também uma das técnicas é a hipnose. Tá bom assim? Pode falar, tá? Pode continuar a hipnose, que é uma curiosidade que muita gente tem. Existe muito preconceito e muito tabu em cima dessa ideia. Isso, né? E é tão simples quanto fechar o olho e fingir que está dormindo. Fala para nós sobre a hipnose. Então, a hipnose é um trabalho que a gente leva a pessoa no seu subconsciente. Mas a primeira coisa importante colocar para as pessoas que a hipnose clínica, a pessoa tem que estar consciente daquilo que ela vai entrar. A gente só hipnotiza uma pessoa se ela autoriza e se ela quer. E aí, ela vai entrar no subconsciente dela junto comigo. Eu costumo explicar a meus clientes assim: nós temos uma avenida lá e vamos atravessar essa avenida, nós duas juntas, eu vou te dar as mãos e vou guiar você até o outro lado da avenida. E você vai estar de olhos vendados, mas você vai estar consciente que eu vou dizer para você: desce o degrau do meio-fio, vamos caminhar aqui no asfalto. Se chegar no meio da avenida, a pessoa dizer, eu não quero mais, ela tira a venda e volta. Então, ela é dona dela, ela é que comanda.
ela é que decide, eu quero, eu não quero. Por isso que é importantíssimo a pessoa querer realmente se conhecer. Porque para a gente nos conhecer, essa virada, dar essa virada de chave, é muito necessário mesmo a gente querer de verdade. Porque a gente vai caminhando e vendo o nosso lado sombra acontecer. E aí a gente precisa ter muito respeito, muita compreensão a nós, porque senão a gente cai na culpa. E aí a gente não caminha. Então a hipnose nos leva nesse profundo de nós, e às vezes a gente vê coisa que a gente não gostou de saber. Poxa, eu fiz isso, eu não lembrava disso. Mas quando a gente percebe, mas eu fiz foi porque eu estava frágil. Então a gente se perdoa. E aí a gente se acolhe, a gente se abraça e a gente começa a se amar de verdade. Então a hipnose, ela nos ajuda a também nos derreter. Eu tenho, assim, experiências de clientes que tinha, assim, muita coisa ruim dentro dela. E aí ela começou a ver, assim, ter muitos medos. E até que nós levamos ela para um trabalho, assim, de hipnose. E aí ela estava, né, mandei ela entrar numa sala e perguntei para ela, os seus medos estão todos aí. E eu falei para ela, tem uma placa de vidro aí na sua frente onde estão todos os seus medos. Que cor é o seu medo? Aí ela falou que o medo dela era amarelo. E eu fui e mandei ela pintar o vidro de amarelo. E falei, do seu lado direito tem uma marreta enorme e você agora vai destruir todos os seus medos. Gente, foi assim, um trabalho tão lindo que ela quebrava aquilo, né? Mentalmente, lógico, mas ela ria, ela dava gargalhada e ela chorava de alegria, sabe? Foi, assim, muito emocionante. Acho que foi o trabalho mais lindo que eu já fiz, por causa do tanto que ela ria. E quando ela terminou de quebrar, ela estava cansada, fisicamente cansada. E eu falei para ela, agora tem um botão aí no chão que você vai apertar, vai abrir, o chão vai se abrir, uma fenda, e esses cacos todos vão entrar ali. E a hora que você soltar o botão, isso vai fechar e essa fenda vai sumir. Os seus medos estão todos enterrados aí dentro. Nunca mais eles vão te perturbar. E aí, aí depois disso, nós trouxemos ela de volta. E aí, quando ela voltou, ela riu muito e chorou de muita emoção e me abraçou e chorou abraçada comigo, a coisa mais linda. E falou comigo assim, Samantha, eu estou leve, meus medos se acabaram. Então, é algo assim que parece muito mágico, sabe? Até para mim que fiz o trabalho, eu fiquei encantada, porque foi algo assim, no estalar de dedos. Nem todo mundo consegue isso, porque tem medo de encarar, né? E às vezes vai caminhando, depois resolve voltar. Mas essa minha cliente, ela foi com tudo, porque a dor dela, eu acho que quando a dor é muita, a gente enfrenta, né? Qualquer barreira. A dor dela, que ela me procurou, foi porque os filhos tinham brigado. Um dos filhos dela é homossexual, o outro não é. E os dois são médicos, mas eles brigaram muito. E ela estava com uma viagem marcada com ele para o exterior para comemorar o aniversário dela. E com a briga, a viagem acabou, os meninos não se falavam mais, isso para ela foi a morte, sabe? Os filhos não se falaram. E aí ela estava com muita angústia e ela me procurou por isso. E aí, quando ela quebrou todos os medos, ela foi atrás dos filhos, ela conversou com eles como mãe, né? Que ela falou, eles são adultos, os dois são médicos. Eu falei, mas você ainda é a mãe. E ainda existe amor aí dentro, né? Então, ela foi atrás deles e conversou com um, conversou com o outro, enfim.
ela conseguiu harmonizar os fibros dela porque ela estava harmonizada, né? Então, a beleza da hipnose é essa. Às vezes, dói. E a pessoa volta, porque ninguém quer sentir dor, todo mundo quer ser feliz o tempo todo. Mas, às vezes, né, a felicidade é como se fosse uma casa limpa. E eu, de repente, eu quero a casa limpa, mas não quero fazer a faxina. Não tem jeito, né? Então, a gente tem que fazer a nossa faxina interior para que a gente consiga ter essa plenitude, essa harmonia dentro de nós, né? Gente, eu estou falando isso tudo, mas eu não sou essa harmonia ainda não, viu? Eu estou aprendendo, eu estou no caminho. Porque às vezes as pessoas veem, né, o profissional falar dessa forma, falam, pô, essa daqui é top. Não, não sou top ainda, mas eu chego lá. Tudo certo? Tudo certo, Fêmada, que maravilha. Grande contribuição aí para nós, tá, amiga? Joia. Olha só, tá eu falei dos profissionais, né, que nós íamos comentar a respeito dessas áreas que são, elas se entrelaçam, mas elas são diferentes, né, tem suas particularidades, mas o objetivo é o mesmo, é chegar até o ser humano, tratar os seus problemas internos e ajudar a pessoa a encontrar os caminhos da felicidade, né, como o chefe falou aqui, isso é maravilhoso. A gente acredita, o ser humano está sempre acreditando, cheio de crenças, que nunca vai alcançar essa felicidade, né? Mas a vida é um caminho de mão dupla. Você vai numa direção, mas ao mesmo tempo você tem que olhar na direção contrária. E é isso que a ciência da mente, os profissionais dessa área mostra. Que a gente tem que olhar para fora e olhar para dentro. E esse olhar para dentro é o que Sena colocou como o subconsciente, que depois eu vou falar, ainda na visão da psicanálise, né? Que esse subconsciente é a nossa casa interna profunda, que ela está sempre cheia de coisas. Pode ser coisas maravilhosas e pode ser coisas ruins e tenebrosas. Eu acho que o segundo exemplo é o que mais tem, né? Então, o que a gente faz para não enfrentar isso? Que as sombras, né, são os problemas, as dificuldades. A gente empurra o lixinho para baixo do tapete e vai vivendo ali num subconsciente apenas apaziguado com a situação interna que está lá, né, nas turbulências, e fica olhando a vida um olhar de cor-de-rosa, né? Que a gente fala. Então, não é assim. É um compromisso muito grande que a gente precisa ter conosco mesmo nesse sentido, de olhar para dentro, de nos observar, que aí entra o autoconhecimento, para poder a gente entender onde a gente vai precisar buscar ajuda. Qual profissional que a gente vai atrás para poder nos ajudar a sair dessa dificuldade, dessa situação. Então, a terapia é isso, gente. As pessoas fazem uma confusão muito grande nesse sentido, que só vai buscar o profissional dessa área quando não tem outro recurso mais. Vai até todo mundo, né? E o último é a terapia. Não, a terapia, ela é necessária, ela é fundamental para o nosso equilíbrio mental e emocional, certo? Eu chamei assim, convidei as temas para a gente falar desse tema, exatamente para frisar que a gente precisa olhar para isso. As pessoas estão muito adoecidas, como ela falou, mas não querem se olhar, não querem ir lá puxar o fiozinho da meada, né? Olha que coisa linda, ela falou da hipnose, que todo mundo tem um medo, né? Que acha que é uma coisa de desmaiar, de sair do corpo, enfim, não é nada disso. É só olhar para dentro. E o profissional faz isso de forma tão suave, né? Fazendo um relaxamento, usando as metáforas, como ela falou, que a pessoa nem sente que está trabalhando um medo ali. Vai ser incrível, né? E tem vários, a gente trabalha muito com isso.
E aí vamos voltar ao ponto, né, dos profissionais da saúde mental, para quebrando esse paradigma de que a gente não precisa de fazer terapia, né? E eu vou falar agora da minha área, que é a psicanálise, né? Onde a gente entende que a ciência ela está aí para esclarecer a humanidade, a buscar caminhos ricos, ricos que eu falo em todo sentido. Saúde, equilíbrio, praia emocional e tal. A psicanálise, que foi criada pelo Jung, ele era um médico neurologista, que ele se preocupou mais com esse lado da neurologia, ou seja, a parte dos sintomas nervosos, os estados de histerismo e de turbulência mesmo, que as pessoas viam aquilo e não conseguiam entender. Então, ele foi lá estudar isso aí, e foi ele que trouxe para nós o conceito de inconsciente, que aí depois, com outros desenvolvimentos, ele mudou mais o termo, né? Então, o inconsciente é onde as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas turbulências emocionais ficam presas. Você fica parada ali. A gente pensa que está bem, mas se você observar, não estou bem. Eu estou aqui, mas eu tenho que sair porque eu tenho que fazer isso. Aí tem gente que fica assim, né? Tem gente que fica assim, ó. Aí o Freud estudou esse aspecto e disse, olha, aqui dentro tem algo diferente, não é? Não só o pensamento da pessoa, mas o que ela sente lá no fundo do inconsciente está ali preso e precisa mexer nisso. Então, isso que todas as terapias fazem, né? O que ele fez? Ele denominou essas instâncias da mente, dividiu, né, em 3 instâncias, inconsciente, subconsciente e consciente, que a Fernanda já falou, que outras ciências também acompanham o raciocínio dele, a mesma teoria. Mas ele falou algo que, assim, abalou o mundo inteiro. A nossa vida é 5% consciente e 95% inconsciente, percebe? Aqui eu estou vendo que eu estou numa sala, que tem um ventilador, que eu estou falando no celular para um público, mas meu consciente está lá trabalhando, falando um monte de asneira, querendo dizer, olha, você está fazendo besteira aí, falando bobagem, ninguém vai te ouvir. É assim o subconsciente. Vem de lá e traz as coisas que a gente não quer ver, mas está lá dentro mexendo, está atrapalhando, está bloqueando as pessoas. E aí entra as questões das emoções, que Freud não adentrou muito nisso. Mas ele deixou muito bem preparado esse caminho para os profissionais entenderem o que é o ser humano. Entendeu? E não é só a carinha bonitinha, o carro da garagem, o dinheiro no bolso e a profissão bonitinha que está lá, não. Tudo isso faz parte, mas o mais profundo do profundo é o que ele carrega no seu interior. E é isso que as dificuldades, as problemáticas da vida, porque se não trabalhar, se não tirar o armazenamento interno que está ali de N problemas, né, de infância, de perdas, de luto, traumas, tudo isso está lá. Sabe? Não está, não está. Sim, está tudo preso. E essa prisão que o ser humano vive, o que ele vai fazer para libertar isso? Ah, não vou procurar terapia, não. Ah, mas eu vou para o shopping, vou comprar roupa bonita. Vou comprar sapato. Tem gente que tem bolsa de baixo 3 metros de altura de bolsa de sapato. O que é isso? É uma forma de satisfazer um sofrimento interno que ela não consegue trabalhar, ela não consegue enxergar, perceber, e ela não consegue buscar ajuda porque ela acha que é natural, que é normal. Então, a psicanálise trabalha nessa mesma visão que a parapsicologia trabalha. Entende? Então, o que a gente precisa focar aqui nesse momento, que é o tema que nós estamos trabalhando, é a dor emocional. A dor emocional, na minha concepção, é a maior dor que existe. Porque é uma dor muito profunda. E é uma dor que a pessoa não consegue sair
um remédio. Não adianta. Vai existir o paliativo. Por exemplo, tem gente que tem muitas dores no corpo. Vai lá no médico, faz uma cirurgia de joelho. 3 meses, ele volta a doer de novo. Qual o significado dessa dor? Uma emoção interrompida. Certo? Uma emoção que não foi trabalhada, uma emoção que não foi deslanchada, que não foi... Isso é o que mais a gente vive. E quando criança, o que é mais sério é que a partir do momento que a criança nasce, ela já começa a receber inputs de sofrimentos que ela não consegue deslanchar, ela não consegue elaborar aquilo como uma coisa que dali não vai servir mais para ela. Não, ela continua carregando, aí vai somando, vai somando, vai somando, vai somando, e aí chega lá na frente, nós vamos ter diante da gente um ser humano neurótico, que é um termo usado por Freud para definir esse quadro grave, né, da patologia mental nesse sentido, e essa pessoa não se acha neurótica. Ela vai buscar N recursos para provar que ela não tem neurose nenhuma, que ela não tem doença nenhuma. E por aí vai. Então, essas situações de sofrimento mental e emocional, eles têm N níveis de situações. Uns são mais brandos, são mais leves, outros são terríveis, né? Quando a gente vê uma pessoa que ela está muito, 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 muito machucada, com muitos traumas, com muitas coisas, para observar a pessoa assim, ela fica cheia de ticket. Cheia de ticket. Sei lá como é que a gente fala, né? Ela balança a gabete, ela balança o pé para um lado, ela para o outro. Esse foi o sintoma que levou a Freud a estudar o ser humano com toda essa abrangência da parte neurológica, fisiológica, né, que leva até o estado mais grave da situação, para chegar no que ele chamou de neurose. Então, olha, eu vou falar uma coisa aqui para você, depois eu vou botar na outra parte, eu vou ver o tempo aqui, que nós temos uma sociedade neurótica. Me perdoe você, tranquila. Mas se a gente parar para observar hoje no ser humano, somos todos assim. E aí vamos falar agora de coisa boa. O que a gente vai fazer, os terapeutas, os profissionais dessa área, para mudar esse quadro, gente? Olha o compromisso aí de trazer essa consciência para as pessoas entenderem. Elas têm que buscar recursos, não só no médico que receita, que faz a cirurgia, que tira lá o pedaço do corpo, mas a pessoa que tem os profissionais que podem trabalhar a sua mente de forma muito dinâmica, tá? Muito mais profunda, trazendo lá desse subconsciente esse amálgama de sofrimento, que são várias coisas juntas, para estar diluindo isso, diluindo e trazendo mais paz e harmonia para dentro do coração, né? E da mente da pessoa. Então, vamos falar um pouco agora sobre as necessidades básicas do ser humano, que é o que gera tudo isso. Vamos lá? Tem um médico que criou a pirâmide, né, das necessidades humanas, que numa base dessa forma, aqui, ó, a pirâmide, ela faz isso, e aí ele fez a escala de baixo para cima. Qual a primeira necessidade do ser humano para ser satisfeita? É a segurança. Que segurança é essa? Ter um corpo saudável, ter uma moradia adequada, poder sair na rua e voltar para casa em paz. Então, essa segurança que a gente percebe aqui no âmbito maior, ela não é só o físico, né? Eu vou sair aqui e vou ter medo do bandido que vai... Não, o medo, a insegurança, ela vem a partir dessas coisas internas que a pessoa já carrega. Então, a criança, quando ela não é amada o suficiente, quando ela não é protegida, quando ela não é acolhida, quando ela não tem essa necessidade satisfeita,
ela se torna um adulto doente no futuro. Então, a gente entende que esses caminhos que a gente vem trilhando de uma forma, eles precisam fazer agora o caminho reverso. Lembra que eu falei? A vida mudou. Caminhamos nessa direção. Agora, a gente sempre precisa caminhar em outra direção. A segunda necessidade é a variedade. A variedade são as diversidades, são os estímulos novos que a gente recebe durante o dia. Só que hoje os estímulos que a gente mais recebe de onde? Vem de onde? Vem da internet, vem do celular, vem da televisão. Não é um estímulo, não é uma variedade que enriquece a pessoa, que traz um bem-estar, que traz uma harmonia. Tá? Por exemplo, você sair e caminhar numa floresta, igual eu fiz esse final de semana, do lado da chuva. Então, é sair do óbvio, da coisa trivial, para entrar em algo diferente, algo novo. O ser humano precisa disso, porque ele renova as energias, ele renova o bem-estar, ele sente algo que vem de dentro. Nossa, isso aqui fez muito bem para mim. Quando não há variedade, é a rotina. É o sedentarismo, é viver de qualquer maneira, porque a vida só dá para viver assim, então é assim que eu vou viver. Precisa ter essa reflexão, tanto para a gente mesmo, quanto com as pessoas que estão à nossa volta. A terceira variedade é afeto, essa que é fundamental, né? Quando a criança não tem afeto, ela se torna insegura, se torna medrosa, ela se torna um problema. Ela se torna um problema, na verdade. Porque às vezes quando uma criança que é rebelde, ela está querendo o quê? Ela está chamando atenção por alguma coisa. Então ela quer carinho, ela quer atenção, ela quer amor. Aí se o pai dá uma paulada, fala assim, menino, vai brincar, pega o celular e senta lá no sofá e se vira. Ela vai sentir o quê? Ela vai sentir abandono, ela vai sentir solidão, ela vai sentir medo, ela vai pensar assim, eu não sou nada na vida. Né? Aí é o que mais ocorre. Vai se afundando naquela busca de prazer, né? Em algo que vai dar um desprazer lá no futuro. É o que nós vemos hoje. Internet, né? De qualquer forma, que fica 24 horas no celular, adoecendo, ele sabe disso, né? E o afeto, ele vem da família, ele vem dos relacionamentos. Quando as pessoas também não conseguem um relacionamento saudável, ela também fica carente de afeto. E a carência de afeto, ela gera muitos problemas também para a pessoa. A outra necessidade é o reconhecimento, que está relacionado também à profissão, ao trabalho, à carreira, ao sucesso. Só que, às vezes, a gente vive um universo assim. Eu faço tanta coisa, mas ninguém reconhece o que eu faço. Você já ouviram essa frase? Eu faço tudo, mas meu marido não vê nada do que eu fiz, meu Deus. A casa tá bonitinha, ele fala assim, se tivesse suja, aí que eu ia ver, né? Agora você tem que fazer. Isso é reconhecimento, gente? Então, tudo isso gera sofrimento interno, tudo isso gera dor emocional, porque a gente espera muito mais da vida. A gente precisa esperar e ter recompensa saudável da vida. E o reconhecimento, assim, ele é fundamental. Quando a pessoa não recebe aquele elogio, quando ela não se sente amada, quando ela está vivendo num ambiente assim que tudo é eu. Ela vai sentir o lixo. E aí, em cima dessa pessoa vai para onde? Aí ela começa a sentir vontade de morrer, ela começa a sentir vontade de fugir, ela começa a vontade de sair de casa, ela começa a vontade de cortar pulso, e por aí vai. É a falta do reconhecimento, é a falta de dizer, você faz parte de mim, você está aqui. Né? O pertencimento, que é uma outra questão que a gente trabalha muito nas constelações familiares. Se a pessoa não se sente pertencente, ela se sente excluída, abandonada.
E uma pessoa abandonada, excluída, ela vai pensar que é feliz? Não é isso? Então, é o caminho reverso da vida. Então, agora aqui a gente falou de 4 necessidades básicas do ser humano que está relacionada à vida material, à vida comum, né? Se alimentar, vestir, passear, ser reconhecido e ser amado. Mas, geralmente, isso não acontece. Essas 4 necessidades são básicas para que a gente saia desse nível só do material, do viver aqui o trivial, para o nível da evolução. Como é que a gente evolui? É gastando no shopping? É indo para o médico todo dia para curar a dor do joelho? Não, a gente evolui estudando, a gente evolui praticando boas ações, praticando esporte, praticando ajuda a outras pessoas, que é a contribuição que eu vou lá na frente. Mas, enfim, é essa evolução que vai direcionando o indivíduo para ele começar a se perceber, não como um ser individual, mas um ser coletivo, um ser no meio de outras pessoas que também esperam elogio, que também esperam afeto, também esperam reconhecimento. E nesse caminho da evolução, a pessoa vai se percebendo um ser humano normal, que cresce, que caminha e que chega num determinado lugar. Esse é o ponto. Não é aquela estrada sem volta, nem aquele caminho para levar a lugar algum. É um caminho direcionado. Um caminho direcionado, a gente vai encontrando a nossa verdadeira identidade. O nosso verdadeiro sentido de viver. Então, essa a outra necessidade que também a gente precisa entender é da contribuição. Contribuição, a partir do momento que eu já me conscientizei que a minha vida está seguindo um caminho saudável, um caminho maravilhoso, que a gente consegue isso só a gente querer, eu vou agora contribuir com os outros que estão comigo. Aí eu já não me vejo mais novamente como um ser isolado. Eu estou num contexto, eu estou numa sociedade. E eu me preocupo com o outro, porque o bem-estar do outro é o meu bem-estar. Se o outro não está bem, eu também não vou ficar bem. Eu tive uma experiência incrível essa semana, esse final de semana com isso, porque a gente chega num lugar, as pessoas estão tão mal-humoradas, tão mal resolvidas, tão cheias de problemas, que você não quer ficar perto dessas pessoas, é horrível. E aí você não pode fugir também dela, você tem que estar ali, serenar, dizer, não, tem o outro lado, olha para cá, tem algo diferente, vamos olhar aquela árvore ali, vamos ver o passarinho cantando ali. Por quê? Saiu daquele núcleo negativo de que a vida para ela deu uma tabela do apiado, né? Então, assim, a gente vai crescendo, a gente vai contribuindo e a gente vai encontrando a nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira identidade tem a ver com a nossa essência. Aqui eu acho que cabe um adendo muito importante que eu questiono muito, a questão da individualidade. O ser humano só aprendeu a ser individual. Ah, é o meu, é o meu, é o meu. É o meu carro, a minha casa, meu marido, minha mulher, meu filho. Mas esqueceu do outro. Aí entra a questão da individualidade. Eu sou um indivíduo ou eu sou um ser humano o individual completamente. Ai, que entendi. Tela da. O individual é diferente da individualidade. É isso que eu queria colocar. O individualismo é diferente da individualidade. Então, para que você tenha esse recurso em mãos, trabalhar a sua essência, trabalhar a sua mente, trabalhar seu coração, liberar o sofrimento, tirar tudo que tem coisa ruim dentro de você, você vai ser essa pessoa que você é. A gente não está comprando nada, a gente está
apenas resgatando aquilo que nós somos, que é a nossa essência divina, e nosso ser em a visão de algo superior, não superior é melhor do outro, mas o superior no sentido de divindade, de chegar num estado em que eu digo assim, poxa, eu vivi o que eu precisava viver e eu vou deixar um legado para a sociedade, que é esse trabalho que a gente faz no dia a dia, e lá na frente as pessoas vão ter a conhecer como ser humano diferente. É o novo humano que a gente costuma falar, que é bem difícil do que nós estamos convivendo dentro da sociedade, né? Um novo humano é aquele que trabalha a sua essência, é aquele que contribui, é aquele que olha para o outro sem egoísmo, né? E é aquele que deixa algo para a posteridade. Então, esses três últimos, as três últimas necessidades, ela está ligada à nossa espiritualidade, à nossa vida interior, que é a verdadeira vida, né? Então, chegando a esse nível de você deixar algo para a posteridade, um livro, a forma de viver, de conduzir, lá na frente, os seus netos, né, da Sêmada, por exemplo, que é amorosa, que salva, Deus seguiu o netinho dela. Nossa, a vovó era a melhor vovó do mundo. Nada, a vovó era... Por quê? Porque ela trabalhou essa individualidade, ela deixou um legado e é o valor, que é o que hoje a sociedade não para pensar que precisa ser resgatado. Os nossos verdadeiros valores, gente. Então, dentro da terapia, agora eu vou entrar nos meus programinhas aqui, tem 3 minutos, não vou tomar o tempo de vocês. Dentro dos meus programas que eu trabalho tudo isso. Os valores, a identidade, a personalidade, o ego, o egoísmo. Tem coisa pior na face da Terra? Gente, egoísmo é ego. E é o que a gente vê por aí, o tempo todo. É o meu e é o eu, somente atuando ali. Ninguém chega para dizer, eu e você somos um, somos da mesma essência, né? Porque o ego está sempre ali sinalizando que ele precisa ter mais. E o espiritualista é aquela pessoa que está sempre pensando em ser mais, né? Ser mais amorosa, ser mais cuidadosa, ser mais caridosa, ser mais tudo que for de bom. Então, é a vida de montão, porque é o que a gente falou disso. Você segue um caminho ou você segue o outro. Você escolhe para frente ou você escolhe andar para trás. Porque a doença emocional, a neurose que a gente está vivendo no mundo, ela tem a ver com tudo isso. Tudo bem? Então, é isso. Você ainda quer falar alguma coisa? Eu só queria completar o seguinte, que isso tudo que você falou está dentro de uma colocação assim, importantíssima, que é a gente se amar, né? É o auto-amor. Então, quando a gente se ama, né, a gente consegue passar para o outro aquilo que a gente tem em nós. A gente ama mais, a gente acolhe mais, a gente cuida mais, porque é o que a gente queria que fizesse para nós, né? Então, a gente faz para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse. Aí, eu vejo assim, nós somos os únicos responsáveis pelo nosso equilíbrio, pela nossa paz, sabe? Pela nossa plenitude. Porque o outro, ele também está carregado de dor. E aí a gente se faz de vítima. Ah, mas a minha mãe fez isso comigo, o meu pai fez não sei o quê, aquele vizinho, o meu chefe. Não. Então, eu aprendi muito isso. Eu sou Sêmada. O resto é gente que está do meu lado. Mas eles não mandam na minha vida. Eles não determinam a minha vida.
Às vezes eu falo alguma coisa aqui em casa e assim, eu vou ajudar fulano. Mas e ele? O que que te dá em troca? Eu falo, não interessa o que dá em troca. E tem até uma história bem interessante que eu contei, né, numa palestra que eu fiz, mas eu acho que é interessante colocar aqui, porque a gente sempre faz as coisas, porque fulano fez isso comigo, porque Beltrano fez isso comigo. Então tem a história do monge que caminhava numa estrada, quem já me ouviu, desculpa que eu estou repetindo, mas tem gente que ainda não ouviu. E aí tinha um rio e o escorpião estava morrendo afogado. E ele tirou o escorpião da água. Quando ele foi colocar o escorpião no chão, o escorpião deu uma picada nele. E no susto que ele fez assim com as mãos, o escorpião voltou para a água. E ele pegou uma madeira, tirou o escorpião e botou o escorpião no chão. E aí o discípulo que estava com ele falou: mestre, mas por que que você fez isso? O escorpião ainda te agrediu e você ainda vai lá salvar a vida dele. E o mestre tranquilo respondeu: porque ele me doa aquilo que ele tem e eu dou a ele o que eu tenho. Então nós temos escorpiões demais na nossa vida, sabe? E a gente acaba que não, aquele fulano ali não merece. Se ele não merece, o problema é dele, sabe? Às vezes tem família e eu acordo e aí eu dou alguma coisa e uma pessoa falou comigo: olha, você está ajudando ele a ser irresponsável. É problema dele. Ele mostrou para mim uma face dele. E aquela face, pelo que eu sei, pelo que eu aprendi com Jesus, né, nos ensinamentos dele, que eu estudo muito o Evangelho, que é isso daí, minha filha, eu não abro mão, porque a gente aprende a ser gente, sabe? É o que a gente está precisando. E aí eu digo, se fosse Jesus que estivesse aqui, ele ia fazer isso. E aí eu tento, né? Eu sei que eu estou me arrastando, que eu ainda nem estou engatinhando, né? Me comparando a Jesus. Mas eu vou chegar lá, porque é, é isso, sabe? É acolher o outro do jeito que ele é. Ele é escorpião, então põe uma madeirinha e cuida dele, para você não se ferir. Mas a gente sempre está preocupado, porque o fulano fez isso comigo. Claro que dói, né? Um maltrato dói, uma ingratidão dói, uma resposta assim ríspida dói, mas a gente precisa aprender a perdoar e perdoar sim, porque a gente também não aproveitou. Tá, o pessoal já estamos querendo sair, né, Sêmada? Deixa eu aproveitar para agradecer os coraçõezinhos aí. Gente, muito obrigada, tá? Gratidão. Mas eu ainda tenho um recadinho para vocês ainda, para gente finalizar, viu? A gente programou essa live exatamente para fazer esse tipo de esclarecimento que as pessoas não têm sobre as terapias, sobre a cura emocional, porque tudo tem solução. E é o ponto básico que o Sema falou, a autorresponsabilidade sobre nossa vida, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Tudo está na gente, né? E o amor é onde tudo começa e onde tudo termina, né? Como a gente foi concebido pelo amor do papai e da mamãe. Aí como que a gente vai chegar a um amor máximo? Se burilando, se cuidando, se tratando e se amando. Mas eu tenho agora um recado para vocês, que é o seguinte, gente, eu vou falar agora dos meus planos, meus programas aqui de trabalho, que eu quero que vocês contribuam também nesse sentido, indicando as pessoas para buscarem ajuda. Eu estou com o meu Instagram lá com muita coisa boa para vocês, mas o que eu quero só lembrar, porque muita gente já conhece, né? Que eu criei esse ano, o ano passado, eu venho trabalhando no programa, que o título é Transforme-se, Seja Você. Faz sentido com a nossa live de hoje, esse termo? Faz sentido ou não? Coloque aí para nós, pessoal do chat aí. Porque a gente precisa, gente, dessa transformação, desse burilamento o tempo todo. E se a gente não se olhar, a gente não vai fazer isso. Então, quem é esse você?
É você? É você? É você? É você? A gente tá sempre assim, né? Ó, você fez isso. Ó, você fez aquilo. Ó, você é assim. Ó, você é assado. E o você aqui? Eu tô olhando para ele, eu tô cuidando. Então, esse programa eu criei para assim, ele atende homens e mulheres, tá? Que desejam uma transformação em qualquer área da vida. Aí a gente vai trabalhar situações específicas de cada pessoa, tá? Nesse caso, perdão, vou voltar ao ponto. Todas as áreas da pessoa, e homens e mulheres, adolescentes também, mas eu vou colocar aqui depois porque no adolescente. Então, para a mulher, eu criei uma mentoria de mulheres presencial aqui no estado. Eu creio que assim, é uma coisa bem ímpar que está acontecendo. E eu vou abrir essa sala já essa semana agora, dia 5. Depois eu envio para vocês o endereço. E a gente vai estar atendendo essas mulheres, porque a gente está tratando essas questões minuciosas, autoconhecimento, autocuidado, amor próprio, crescimento. Tudo que a gente falou aqui, a gente vai trabalhar nesse grupo. Para os homens, como eles são mais arredios, para a gente alcançar, né, Sema? Sema deu uma puxada assim, Dora, por que são mulheres? E os homens? Oh, os homens também precisam, mas eles são mais resistentes, são mais difíceis da gente alcançar, né? Tem que jogar o anzol, com bastante cuidado para poder pegar essa onda, né? Então, para os homens, eu criei o processo de coach de 12 sessões. Tá com problema? Relacionamento, vem, nos procura, a gente faz esse plano de 12 sessões, a pessoa vai passar 3 meses só comigo, fazendo a terapia para ficar bem, né, para se resolver. Eu criei também a comunidade terapêutica Florescer, que é um treinamento online e aberto, livre, para quem quiser entrar, para quem quiser ir lá participar, porque eu vou colocando informações pertinentes a esse tipo de trabalho, a esse tipo de tratamento que a gente precisa ter para a gente mesmo. Também eu vou trabalhar a psicoterapia breve, que é uma modalidade de terapias onde se envolve a teoria sistêmica, envolve o coaching, envolve a PNL e envolve a hipnose. Aí as pessoas vão ficar assustadas. Dona, você vai me hipnotizar? Não, é só se você quiser, a gente faz uma regressão leve, vai lá no problema, deslancha o problema, traz para o consciente, joga aquilo fora e você fica bem. Só isso. Não é nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças. Então, nesse trabalho da psicoterapia breve, a gente trabalha as terapias de casais também, que tem a ver com constelação familiar, com os desarranjos familiares, né, as famílias estruturadas que a gente tem aí. De qualquer forma, a gente vai estar trabalhando essas questões, para ir alinhando esse ser humano a uma vida que ele precisa viver. Precisa, merece e deve viver. Bem, então essa era o recadinho de hoje. A gente vai estar colocando isso também lá no Instagram, para a pessoa entender melhor. E qualquer dúvida, me procura, telefone, meu telefone está lá também. E eu agradeço agora de coração a Sema, né, que ela também está comigo em outros eventos aí, fazendo yoga, né? E vamos olhar mais para dentro, gente. Vamos olhar mais para dentro. Isso é uma coisa assim que eu vivo insistindo que não adianta jogar o lixo debaixo do tapete. Então vai vir um escorpião, né? Que vai se esconder lá, vai vir um monte de bicho ali, tá? Para depois para tirar esses bichos de lá de dentro é outro sofrimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso trabalho de hoje. Espero que tenha contribuído também, né, com esse esclarecimento. E vamos ter mais, vamos marcar mais vezes outros encontros como esse. Espero que vocês permaneçam conosco, né, Sema? Tá aí. Eu queria me agradecer. Por aqui. Faço a palavra para a Sema se despedir também. E eu agradeço a todos vocês. Eu queria agradecer muito aos meus familiares que aqui estão, cunhada, nora, filho, neto, e as amigas, sabe? As amigas de infância, amigas de adolescência, amigas uma vida inteira. Amo vocês todos de paixão. Muito obrigado mesmo.
Gratidão eterna por todo esse carinho. Beijo grande. Bye, bye. Boa noite, gente. Obrigada. Gratidão para quem eu não conheço aí, né? Que eu conheço também. Eu não sei desligar esse trem, não, hein? Obrigada. Desliga, porque eu não sei entrar, não sei sair. Eu não sei falar demais. Maravilha, que ótima, maravilhosa. Obrigada, viu? Nada. Até amanhã, né, para nós. Estamos lá. Deus quiser. Beijo grande para todos.